Eu separei para conteúdo da nossa aula de hoje as funções dos termos da oração, certo? É um assunto muito pertinente a qualquer banca, tá? Muito cobrado em todos os concursos. Como na aula passada nós tratamos da morfologia, então nessa aula eu achei interessante nós tratarmos. Só um minuto, deixa eu baixar o som. Pronto, agora eu estou conseguindo ver. Nós tratarmos de um assunto diferente, né? Dar uma continuidade aos nossos estudos. Pronto. Agora eu tenho que baixar totalmente aqui. Pronto. Agora acho que deu certo. Então, gente, e aí eu trouxe, né, questões envolvendo a função dos termos. Não vai dar certo eu ficar ouvindo pelo celular. Porque eu escuto, por mais que eu baixe, eu escuto lá também. Então, gente, o que é estudar a função dos termos, né? Vamos logo entender que conteúdo é esse, né? Esse conteúdo, para muita gente, ele é conhecido como sintaxe, tá? Só que a sintaxe não é apenas o estudo da função dos termos, né? O que é estudar a sintaxe? Estudar a sintaxe é estudar todos os elementos, né, que estão dentro da estrutura. A sintaxe tem a ver com a estrutura, né, da oração, da frase. Então, né, esses elementos, eles vão desde a função que esses termos têm, sujeito, predicado, complemento, adjunto, objeto, tá? E passa pela combinação entre eles, que aí é justamente o estudo da concordância, tanto nominal quanto verbal, passa pela regência, né, que é o estudo, né, desses termos em relação a quem precisa de preposição ou não, e que tipo de preposição é adequada para algum tipo de nome ou algum tipo de verbo, tá? E concluindo com a colocação dos pronomes e a pontuação. Então, dentro da sintaxe, né, tem todos esses conteúdos. Esse que nós vamos trabalhar hoje é o primeiro de todos, né, que vai tratar dos termos da oração, certo? Primeira coisa, só lembrando, né, quando a gente fala de oração, nós estamos falando da frase que tem verbo, certo? E quando a gente vai tratar desses termos, tá? A gramática vai dividir em 3 tipos de termos: os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios, tá? Professora, para que essa divisão? Né, é importante ficar atento a essa divisão, sim, nessa última prova da URCA até, da Prefeitura de Brejo Santo, teve uma questão que ela disse assim: o termo destacado é um termo integrante, né? Então, é importante a gente conhecer essas denominações. O que são os termos essenciais? Sujeito e predicado, tá? O que é o sujeito? Ó, essa nossa primeira questão vai tratar justamente do sujeito. O que é o sujeito? É o ser ou a coisa, né, de quem se fala. E o que é o predicado? O predicado é a informação que eu trago sobre esse sujeito. É importante lembrar que o predicado ele gira em torno do verbo. Então, para que eu possa encontrar o sujeito, a primeira coisa que eu tenho que procurar na frase é o verbo, certo? Até porque tem alguns verbos que não admitem a presença do sujeito. Então, eu só vou, né, ter a certeza disso quando eu encontro o verbo da oração. E aí, a partir do verbo, eu vou analisar, né, cadê o sujeito e que tipo de sujeito é esse. Então, veja só, no trecho. Por ora, basta que saibam os meus leitores que o ponto de interrogação é o verdadeiro anzol. Veja só. Então, o que a gente vai fazer? Procurar o sujeito da oração, né? E aqui nós vamos ter, ó, por ora, basta, certo? A primeira oração, porque bastar é um verbo, né? E saibam
é outro verbo, então aí eu já tenho duas orações, e eu tenho mais um verbo aqui, ó, né? O verbo é, que na verdade é o verbo ser. Então eu tenho três orações. Professora, se eu tenho três orações, eu tenho três sujeitos no período? Tem sim, tá? Mas a questão está procurando o sujeito do verbo saibam, certo? Então bora lá, dar uma olhada. Lembrando, ó, esses nomes que estão aqui nas alternativas, sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito oculto, né? Até a letra D estão corretos, são realmente tipos de sujeito, tá? A letra E não se aplica, não existe esse sujeito oculto referencial. Então vamos falar um pouquinho dos tipos de sujeito. O que é um sujeito simples? É quando eu só tenho um núcleo. Como assim, professora, um núcleo? Né? Quando eu só tenho uma palavra, né, a quem o predicado está fazendo referência, tá? Uma palavra mais importante, tá? Vamos pensar assim, as belas meninas chegaram. Veja, aí eu tenho que procurar o verbo. Quem foi que chegaram? As belas meninas. Então, as belas meninas é o meu sujeito. Mas quem é a palavra mais importante do sujeito? Meninas, né? O substantivo. Porque as e belas estão enfeitando, né, esse substantivo. Então, a palavra mais importante do sujeito é o núcleo. Então, quando eu só tenho um núcleo, eu vou chamar de sujeito simples. Se eu dissesse as belas meninas e os rapazes chegaram, então, meninas e rapazes, dois núcleos, o sujeito seria composto. O que é um sujeito indeterminado? Sujeito indeterminado é quando eu não consigo precisar, quando eu não consigo identificar de fato quem é esse sujeito. A gramática diz que eu terei sujeito indeterminado quando eu tiver verbos na terceira pessoa do plural. Eu costumo dizer que é o sujeito do fuxiqueiro, que ele chega e diz assim, ó, falaram de você. Quem foi que falou? Não, mulher, falaram. A gente não sabe se se foram duas pessoas, se foram mulheres, se foram homens. Por quê? Porque está implícito eles ou elas. Então, verbo na terceira pessoa do plural, né, o sujeito é indeterminado. Ou verbo na terceira pessoa do singular com a partícula se, né? Fala-se de você. Quem é que fala? Não sei, alguém. Mas eu não sei quem é. Então, não consigo identificar através da oração fala-se se é ele ou se é ela. Então, verbo na terceira pessoa do singular com a partícula se também é sujeito indeterminado. Então, olha só, aqui na questão, na oração que tem o saibam os meus leitores, né? Quem saibam? Nessa oração, os meus leitores saibam. Veja que nem sempre o sujeito, ele vem bonitinho no começo da oração, né? Às vezes o sujeito pode estar, né, na oração de maneira inversa, pode estar fora do seu lugar, né? Os meus leitores, por ora, basta que os meus leitores saibam que o ponto de interrogação é um verdadeiro anzol. Então, quem é o sujeito de saibam? Os meus leitores. Mais precisamente, o núcleo é leitores. Então, aqui eu vou ter um sujeito simples, isso mesmo. Tem gente aí pensando e é simples mesmo. Então, veja, o que seria, professora? Eu falei dos três tipos, né? ABC. O que seria o sujeito oculto ou desinencial? É aquele sujeito que eu consigo perceber pela terminação do verbo. Perceber ao certo, né? Porque quando eu digo, por exemplo, falaram, eu sei que é eles ou que são elas, mas eu não sei ao certo quem foi. Agora, quando eu digo, ó, fomos ao cinema, quem foi, né? Por que é fomos? Porque fomos nós. Então, está implícito o sujeito desinencial, porque eu percebo pela terminação do verbo.
Fui ao mercado. Quem que foi? Eu fui. Então, o sujeito oculto, desinicial, elíptico, né? Elíptico é a mesma coisa. Por que que é elíptico? Porque elipse é uma figura de linguagem, né, que indica a omissão de um termo facilmente perceptível. Então, quando eu oculto o sujeito, mas eu percebo facilmente pela terminação do verbo, eu, né, digo que esse sujeito é oculto, desinicial ou elíptico. E, por fim, ainda tem outro tipo de sujeito que a banca não colocou aí como opção, que seria a oração sem sujeito. O que é uma oração sem sujeito? É quando nós temos alguns verbos, alguns tipos de verbos, né, chamados de verbos impessoais, que não admitem a presença do sujeito. Por exemplo, verbo haver, no sentido de existir. Há pessoas neste lugar. Quem é o sujeito? Pessoas? Não. Quando haver tivesse no sentido de existir, não tem sujeito. Quando haver ou fazer indicar tempo que passou, tempo decorrido, a gramática também diz que não tem sujeito. Faz semanas que não o vejo, também não teremos sujeito, tá certo? Havia meses que não nos encontrávamos, também não tem sujeito. E aí tem um detalhe, né, que já implica lá na concordância. Os verbos impessoais, eles ficam sempre na terceira pessoa do singular. Os verbos também que indicam fenômenos da natureza, eles são considerados também impessoais. Então, fazem parte, né, da oração sem, toda a vida que esses verbos, aparecerem, a oração vai ficar sem sujeito, tudo bem? Então, dei uma estudada, né, com mais calma no sujeito, mas eu acredito que eu consegui falar um pouquinho, né, sobre ele. A segunda questão já é uma questão que envolve vários termos, tá certo? E aí, gente, eu vou ensinar uma maneira bem prática, né, da gente fazer essa identificação. Como eu disse há pouco, os termos essenciais, né, sujeito e predicado, são os termos mais importantes. Nós falamos na primeira questão. Na segunda questão, a banca já trouxe aí vários nomes que envolvem tanto os termos integrantes como envolvem os termos acessórios. Então, veja, o que é um termo integrante? É aquele que é uma necessidade. É aquele que eu utilizo na frase porque o termo anterior precisa, tá? Quem é considerado termo integrante? Os complementos verbais, né, os objetos diretos e indiretos, porque eles são uma necessidade do verbo, tá? Como assim, professora? Objeto direto e indireto. Veja, alguns verbos são chamados de transitivos. O que são verbos transitivos? São verbos que precisam de complemento. Transitivos diretos, quando o complemento, entre o verbo e o complemento, não tem presença de preposição. Professora, o que é preposição? Nós falamos na nossa aula anterior sobre morfologia. São aquelas palavrinhas, né, que servem para ligar termos. A, de, em, para, com. Essas são as mais comuns, tá? Mas são 19 as essenciais. Foca pelo menos nas essenciais. Então, tem alguns verbos que entre ele e o seu complemento não precisa de preposição. Por exemplo, o verbo comprar. Quem compra, compra algo. Então, se eu digo comprei um doce, quem compra, compra algo. Então, o verbo comprar, que é transitivo direto, e um doce, que é o objeto. O que é o objeto? É o complemento do verbo, tá? Então, o objeto direto, porque entre o verbo e o seu complemento não existe a necessidade de preposição. O que é um verbo transitivo indireto? São aqueles verbos que entre ele e o seu complemento vai haver a necessidade da preposição. Por exemplo, o verbo precisar. Eu preciso de ajuda. Quem precisa, precisa de algo. Veja que na própria pergunta que eu faço o verbo,
eu já tenho a necessidade da preposição de, certo? Então, preciso de ajuda completa o verbo precisar. Então, de ajuda é um objeto indireto. Então, veja, os termos integrantes são os objetos diretos ou indiretos, porque eles completam, né? Os termos integrantes são aqueles que completam. O complemento nominal, o que é um complemento nominal? Veja, se os objetos completam os verbos, o complemento nominal completa o nome. Quem que é nome para a gramática? O substantivo, o adjetivo e o advérbio. Então, faz toda a diferença saber morfologia na hora de estudar a função dos termos. Eu gravei uma aula lá para o canal do YouTube, espero que vocês estejam também acompanhando lá, né? Lá no meu canal, professora Sandra Lima. Já tem a correção da prova da prova da URCA, né, da Prefeitura de Brejo Santo, desculpem. Tem vários vídeos lá sobre morfologia. Essa semana eu vou estar colocando o vídeo lá dos pronomes, tá? E num desses vídeos eu falo da importância de como é que eu devo começar a estudar a gramática. E falo sobre a importância de começar pela morfologia, tá? Porque a morfologia é a base para todo o estudo da sintaxe. Então, se eu sei a diferença entre o verbo e o nome, uma questão como essa, ó, eu já não erro. Eu olho para cá. Não terei saudade de grandes amores. Veja, então eu venho olhar de grandes amores, pega a palavra, o trecho que está destacado, no caso aí de grandes amores, e se pergunta, esse trecho está completando ou está enfeitando? Primeira coisa. Porque se ele completa, né, então ele faz parte dos termos integrantes. Então, ou ele é um objeto, direto ou indireto, ou ele é um complemento nominal, ou é um agente da passiva, né, que é aquele termo que comete a ação indiretamente. Se ele é um termo acessório, se ele pode ser retirado da frase e não vai comprometer o sentido da frase, gente, eu estou, abre aspas, tomando um tempinho maior na resolução da segunda questão, porque explicando tudo isso agora, a gente resolve o resto do TD sem nenhum problema, porque é sobre os termos da oração, tá? Então, vou me deter aqui nessa segunda, fazendo essa explicação, e as outras questões a gente resolve mais rapidamente. Então, veja, se esses termos que estão destacados servem só para enfeitar, se eu posso retirá-los e não vai fazer falta na frase, eles são termos acessórios. O que são? Quem são os acessórios? Os adjuntos adnominais, que morfologicamente, né, são os artigos, os adjetivos, os pronomes que vêm dando ideia de posse, ou então de referência, né? Os adjuntos adverbiais também servem para enfeitar, né? Eles trazem circunstâncias para a frase de tempo, de lugar, né, de afirmação, de negação. Então, eles são considerados acessórios. O aposto, né, que é aquele termo que vem para explicar também um nome, tá? Então, é considerado também um termo acessório. Professor, e o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, né, existe aí uma discussão entre os gramáticos sobre isso, mas a gente enquadra eles dentro dos termos integrantes, certo? Então, vamos olhar. Não terei saudade, né? Então, saudade é um nome ou é um verbo? Olha, saudade, quando você tiver essa dúvida, aí você pensa, será que é um verbo? Vou tentar conjugar. Saudade eu não conjugo, eu saudarei, tu não conjugo, então não é um verbo. Saudade é um substantivo, né? Um substantivo, os substantivos são as palavras que nomeiam, saudade nomeia um sentimento, não é isso? Então, e saudade, se eu parar em saudade, não terei saudade, quem tem saudade de, então é um nome que precisa de complemento, veja, eu já estou dando a resposta. Então, de grandes amores, né, completa saudade, automaticamente de grandes amores é o complemento nominal. Então, qual é a dica que eu comecei dizendo que iria dar? Faz toda a diferença você saber a classe gramatical da palavra a quem o termo destacado está ligado. Por quê?
Se for um verbo, né, então as palavras destacadas só podem ser objeto direto, indireto ou predicativo do sujeito, né, ou agente da passiva. Se for um nome, que no caso é saudade, né, a palavra seguinte vai poder ser o quê? Um complemento nominal ou então um adjunto adnominal, que a gente vai ver essa diferença mais à frente. Então, segunda questão, letra E. Vamos mais para frente. Terceira questão, ó, envolvendo os mesmos elementos. Os homens e mulheres do Nordeste foram, ó, quem é o verbo da frase? Foram. Cadê o meu sujeito? Os homens e as mulheres. Do Nordeste traz uma localização de tempo. Então, desculpe, de lugar. Gente, desculpem, tá? Eu tô tão desatenta porque eu tô morrendo, disse a Carol. Eu descobri que eu tenho uma hérnia de disco que eu nem sabia, enfim. Estou morrendo de dor, mas estou aqui, cumprindo minha obrigação. Então, do Nordeste, traz aí a circunstância de lugar, né? Então, se a gente fosse classificar, seria uma adjunta adverbial do Nordeste, né? Homens e mulheres, o meu sujeito, do Nordeste indica o lugar, adjunta adverbial de lugar, foram, né? Ó, foram, do verbo, foram protagonistas, foram aí é do verbo ser. Né, eles foram, já passou, certo? Então, o verbo ser é um verbo de ligação, né? É um verbo que serve para ligar, ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, andar e ficar. São verbos de ligação. Depois, gente, essa aula vai ficar gravada lá no canal do YouTube, tá? Agora tá legal porque a gente, Carol grava a aula, ela me manda e eu coloco lá no canal, depois vocês podem assistir novamente. Quem não está inscrito no canal ainda se inscreve, professora Sandra Lima, se inscreve, deixa o like, tá? Para que a gente possa produzir mais conteúdos, né, para vocês, estudantes, né, concurseiros. Então, veja, foram protagonistas, se a gente fosse classificar a palavra destacada na frase fosse protagonista, veja, protagonista seria o predicativo do sujeito. Por quê, professora? Porque foram é verbo de ligação. Homens e mulheres foram protagonistas. Protagonista, o que é o predicativo do sujeito? É aquele termo que está lá no predicado, né, que vem ligado na maioria das vezes por um verbo de ligação, mas esse termo caracteriza o sujeito. Então, protagonista caracteriza homens e mulheres, tá? Só que o termo grifado de mais outras tantas obras. Veja, esse termo grifado de mais outras tantas obras está ligado a protagonista. Então, vamos lá para a dica. Protagonista é verbo ou é nome? Opa, protagonista nomeia, um substantivo, né? Substantivo o quê? Concreto. Não é isso? É um substantivo. Então, não, eles foram protagonistas, né? A protagonista é que eles protagonizaram, os protagonistas. Aí, no caso, né, eles são substantivos abstratos, né? Os protagonistas precisam de alguém para existir, não é isso? Então, são substantivos abstratos. Que importância isso tem, professora? A importância é que saber que é um substantivo abstrato já nos ajuda na identificação, porque os complementos nominais, eles estão ligados a substantivos abstratos. Já os adjuntos adnominais estão ligados aos substantivos concretos ou aos substantivos abstratos. E aí, professora? Né? Não seria a mesma coisa, porque os adjuntos adnominais também não podem estar ligados aos substantivos abstratos? Podem sim. Só que os substantivos abstratos, eles funcionam, o complemento do adjunto adnominal, quando está ligado a um substantivo abstrato, ele vai funcionar como agente da situação. E aí, no caso, o protagonista de algo, de mais outras tantas obras. Então, as obras são o alvo da situação. Então, quando você tiver um substantivo abstrato seguido de preposição, você vai ficar na dúvida, é complemento ou é adjunto? Então, quando
o termo destacado tiver função de agente, né, cometer a ação, ele vai ser adjunto adnominal. Quando o termo destacado tiver função de algo, né, de alvo, ele vai ser o complemento nominal. Então, de mais outras tantas obras, e outra, quando eu coloco protagonista, protagonista de quê? Né? Então, eu já estou vendo que a palavra protagonista também precisa de complemento, né? E vem sempre preposicionado o complemento nominal. Então, terceira questão, gabarito, letra D. Quarta, veja, a quarta questão vai tratar da transitividade do verbo. Eu comecei a falar há pouco, né, que os verbos, eles são classificados em transitivos ou intransitivos, ou então de ligação, tá? O que é um verbo transitivo? É um verbo que precisa de complemento. Se precisar de complemento com preposição, transitivo indireto, porque se liga indiretamente ao seu objeto. Se não precisar de preposição, transitivo direto, né? Lembra do exemplo de comprar que eu dei agora? Comprou um carro. Quem compra, compra algo. Entre o verbo e o objeto e o complemento não tem preposição, verbo transitivo indireto. O que é um verbo intransitivo? É um verbo que não precisa de complemento. Quando eu digo, ó, cheguei, aí tem gente que fica se perguntando, onde? Quando? Veja, onde traz circunstância de tempo. Quando, né? Ou desculpe, onde traz circunstância de lugar. Quando traz circunstância de tempo. Então, circunstância não é complemento. Então, verbos intransitivos são aqueles que traz a informação completa. Eu cheguei. Se eu dissesse cheguei em Crato, mas em Crato é uma circunstância de lugar, a circunstância não é complemento, não é uma necessidade do verbo. Então, intransitivo, quando o verbo não precisa de complemento, tá? E de ligação, eu falei há pouco, ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, andar e ficar no sentido de continua, são aqueles verbos que servem para ligar o sujeito ao predicativo. Então, vamos analisar. Breno atrai. Ó, quem atrai, atrai algo. Então, atrai o quê? Moedas. Veja, entre o verbo atrair e o complemento moedas, não tem presença de preposição. Então, quem atrai, atrai algo, se eu estou sabendo que o verbo atrair precisa de complemento, então atrair é verbo transitivo. Entre ele e o complemento não tem preposição, é transitivo direto. E a banca ainda enfeitou falando do tempo verbal, né? Breno atrai, é um verbo que indica presente, se fosse atraiu, né, seria passado, pretérito, atrairá, futuro, mas aí no caso, nosso gabarito é letra A, ok? Vamos para a quinta questão. As outras questões todas agora vão envolver os termos. Ai, professora, por que a gente tem que ficar resolvendo muitas questões sobre os termos da oração? Porque são muitos termos, só tem como você memorizar se você resolver questões. Só lendo, gente, não aprende isso, porque cada frase é única, é preciso uma análise detalhada, né, para que você possa, de fato, aprender a fazer, né, essa análise dos termos. Quinta, observe o fragmento e depois classifique sintaticamente o termo destacado. Ó, a menina grita alucinada, tá? Vamos lá, quem é que grita? A menina. A menina é meu sujeito. Gritar, né, é um verbo que indica ação, né? É um verbo, os verbos também, eles são divididos em verbos, né, que indicam ação, que são chamados de verbos nocionais, e verbos que indicam estado, a maneira como a pessoa se encontra, né, ou mudança de estado, que são verbos não nocionais, que são os verbos de ligação que eu falei há pouco. Ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, andar e ficar, tá? Mas veja, mesmo aqui, eu disse há pouco que os verbos de ligação, eles têm a função de ligar
o predicativo, a característica do sujeito, que vai estar lá no predicado, por isso que eu vou chamar de predicativo do sujeito, né? Ao sujeito. Só que gritar é um verbo de ação, tá? E mesmo assim, traz, né? Aqui no caso, grita, alucinada, indica como a menina está, caracteriza esse sujeito, né? Eu poderia dizer, a menina está alucinada, ela grita, né? De maneira alucinada. Então, nesse caso aqui, né? Eu vou ter também um predicativo do sujeito, mesmo sendo esse verbo, né, que indica ação, mas traz uma característica sobre o estado em que a menina se encontra, ok? Então, gabarito, letra E. Sexta questão. O que mais dói não é sofrer saudade. Essa questão é bem interessante, tá? O termo destacado aí na frase é saudade. E saudade está ligado a quem? Está ligado ao verbo sofrer. Então, eu já sei que está ligado a um verbo, sofrer algo, né? Aí, nesse caso, que na verdade, a gente, no dia a dia, a gente diz assim, sofrer de alguma coisa. Só que o poeta, né, e a gente sabe que os poetas, que os escritores, eles têm a chamada licença poética, né, para construir as frases da maneira que fique mais estilosa ou que rimem, enfim. E aí, nesse caso, né, não tem a presença da preposição sofrer algo, sofrer alguma coisa. Então, saudade completa o verbo sofrer. Se está completando um verbo, e entre esse verbo e o complemento não tem a presença da preposição, então esse verbo, no caso sofrer, é transitivo direto e saudade funciona como um objeto direto. Então, gabarito, letra A. Né? Lembra que os objetos diretos são os complementos dos verbos transitivos diretos que não têm a presença das preposições. E aí era o restante das alternativas, mas aí a gente já vai direto ao ponto, né? A gente já falou sobre os termos, agora a gente vai direto ao ponto. Essa questão 7 também é muito interessante. Diz assim: o que mais dói e o peito nos oprime. Quer dizer, oprime quem? O peito. O peito, nós, né? Então, veja. Primeiro que, se você não fizer uma leitura atenta, você vai achar que peito é o sujeito da oração, né? E o peito nos oprime. Oprime, você vai achar que peito funciona como sujeito da oração, tá? Só que e nos oprime o peito, a frase. Então, a banca, ela traz como gabarito justamente a letra C, né? Objeto direto, como peito, funcionando como complemento verbal do verbo oprimir. Oprime algo, o peito. O peito de quem? O nosso. Esse nos, aí no caso, né, seria o objeto indireto, né, da oração. Oprime algo em alguém. Então, peito aí funciona como objeto direto, tá bom? Próxima. O torto arado que dá nome ao livro. Veja, que dá nome ao livro está ligado a quem? A arado. Vamos analisar. Arado é um verbo ou é um nome? Aí eu fico me perguntando. Dá para conjugar? Daria, só que aí na frase, arado não está funcionando como verbo. O arado, né, é o lugar, não é isso? Que dá nome aos livros, é um objeto que, usado pelos antepassados dos protagonistas na lida da terra, então é o arado, aquele negócio que serve para usar, né, o pessoal do que viveu na zona rural, lidou com roça, sabe o que é o arado. Atravessa o tempo para representar essa herança escravocrata de tantas desigualdades. Os termos destacados exercem que função? Veja. Arado é o substantivo. Se eu tirasse o torto arado é um objeto, veja que dá nome ao livro, não é uma necessidade
da palavra arado. Eu consigo ler toda a oração sem precisar do termo que está destacado. Então, o que é que eu vou perceber? Que ele é um termo acessório. Então, eu já vou descartar a letra B, né? Porque a letra B vem falando de complemento nominal, e complemento nominal é uma necessidade. Ó, que dá nome ao livro. Não indica nem tempo, nem lugar, nem modo, nem negação, nem dúvida. Então, eu já vou, né, também descartar a letra C, porque os adjuntos adverbiais, eles trazem circunstâncias para a oração, então eu já descarto também a letra C, né? Então eu fiquei com letra A, que é adjunto adnominal, fiquei com letra B, que é adjunto adnominal, e fiquei com a letra E, que é o aposto. Vamos lembrar, o que é o adjunto adnominal? O adjunto adnominal é um termo acessório que vem para enfeitar, né? Para especificar, qualificar, caracterizar, especificar, qualificar quem, professor? Um nome, um substantivo. Arado é um substantivo? É sim, né? Ótimo. E a letra D diz, ó, e que dá nome ao livro, então não é qualquer arado, é o arado que dá nome ao livro. Então, que dá o nome ao livro especifica esse arado. Por que a banca vem dizendo? É um adjunto adnominal na forma de oração. Por quê? Que dá nome ao livro tem o verbo dar, então dar é verbo, então esse trechinho aí que dá nome ao livro é uma oração. Por que é uma oração adjetiva, professora? Porque caracteriza, não é qualquer arado, é aquele que dá nome ao livro, caracteriza o termo anterior, certo? Adjetiva restritiva ou explicativa? As restritivas, as orações adjetivas restritivas vêm sem vírgula e as explicativas vêm com vírgula. Aí não tem vírgula, ótimo. Então, automaticamente, eu já sei que é restritiva. E núcleo do objeto direto, ó, quem dá algo. Nome ao livro completa o verbo dar. Então, dentro da oração, nós temos também um complemento para o verbo dar. Então, nosso gabarito, letra A, é adjunto adnominal, porque traz uma característica para o substantivo arado. Essa característica veio em forma de oração, por isso que é oração adjetiva. Restritiva, nós só temos dois tipos de orações adjetivas, restritivas ou explicativas. Restritivas quando vem sem vírgula, explicativa quando vem com vírgula. Restritiva porque vem sem vírgula, particulariza, e também funciona como núcleo do objeto direto, porque dá é um verbo e nome ao livro completa esse verbo dá. Se dá é um verbo, dá o quê? Quem dá algo. Entre o verbo e o complemento não tem presença de preposição, nome ao livro é o objeto direto da oração. Então, gabarito, letra A, ok? Letra A. Vamos para a nona. Lembrando, gente, essa aula vai ficar gravada lá no meu canal, no YouTube, professora Sandra Lima, depois vocês podem rever, tá? Para ir estudando com mais calma, pode pegar o material apostilado e lendo e ouvindo a aula, né, para entender melhor as explicações. Nona questão. No verso, só fumo cigarro de milho. Então, veja, o trecho destacado, ó, vamos direto ao ponto, né? Quem é que está destacado? De paia de milho. De paia de milho está ligado a quem? A cigarro. Né? Cadê o sujeito dessa frase? O sujeito está implícito, eu, né? Eu só fumo, né, cigarro. Se parasse aí, eu só fumo cigarro, a frase estaria completa? Tá, a gente não precisa dizer que tipo de cigarro é esse, né? Isso já é uma especificação, já é um detalhe, uma explicação a mais. Então, veja, eu já estou dizendo que de paia de milho é um termo acessório, né? Porque eu só fumo cigarro, a frase poderia parar aí e não comprometeria o sentido.
Então, se é um termo acessório, que eu posso retirar, não vai fazer falta, ó, de cara, eu já vou descartar letra A, letra B e letra C. Por quê? Porque esses termos, objeto indireto, direto, complemento nominal, são termos integrantes, eles são uma necessidade, né? E o predicativo do objeto é uma característica que eu trago para o complemento do verbo, que também eu não estou tratando aqui do verbo, porque o verbo aqui é fumar. Então, eu estou tratando do substantivo cigarro. Então, eu trouxe uma especificação a mais, né? Então, se eu trouxe uma especificação a mais, eu trouxe um acessório, eu trouxe um adjunto adnominal. Eu trouxe um termo acessório para enfeitar, né? Então, pode ser em forma de adjetivo, pode ser em forma de pronome, né? Pode ser em forma de artigo, só que esses preposicionados, em geral, eles vêm numa expressão. Então, gabarito, letra D. O adjunto adnominal faz parte dos termos acessórios que podem ser retirados e não vão comprometer o sentido da oração. E, por fim, a questão de número 10, eu disse a Carol que a nossa aula ia durar basicamente, né, próximo de 1 hora, porque eu não estou muito bem de saúde, mas eu tinha que honrar meu compromisso com vocês, tá? Por isso estou aqui, mas, como eu disse, a aula vai ficar lá gravada, vocês podem rever, eu já mandei, se tem gente nova no grupo, viu, Carol, depois você pode postar aquela apostila que eu já disponibilizei, né, para o pessoal colocar no grupo novamente, para quem entrou depois, para que eles possam ir revendo a aula e também vendo a teoria, porque ajuda, né, no conhecimento dos termos. Questão 10. O termo regido de preposição em, aí ele traz a frase, ó, raramente tomava a iniciativa de acariciar a filha. Veja que nessa questão a banca não destacou o termo, certo? Aí vai exigir de você, né, um conhecimento a mais, né? Quem é o termo que está regido, que vem com uma preposição, né? Acompanhado de uma preposição. Então vamos olhar. Ó, raramente tomava. Esse azinho aqui é um artigo, porque está junto do substantivo iniciativa. Iniciativa de quê? Ó, de é uma preposição, né? Iniciativa de acariciar. E esse a de filha é um artigo. Então, o termo regido por preposição que a questão está tratando é o termo de acariciar. Ótimo, já identifiquei o termo. A banca não destacou, ela tornou a questão um pouquinho mais complexa, né? Porque o candidato ia precisar identificar esse termo, se identificasse errado, erraria a questão. Então, mas o termo está identificado. Então, o termo está ligado a quem? De novo, está ligado ao verbo ou está ligado a um nome? Então, se tivesse ligado ao verbo, né, a gente já poderia descartar. Ou, desculpe, se tivesse ligado ao verbo, poderia ser objeto direto ou objeto indireto, né? Ou então agente da passiva. Mas iniciativa é um substantivo. Se eu parasse em iniciativa, raramente tomava a iniciativa, aí eu ia me perguntar, iniciativa de quê? Então, iniciativa é um nome que precisa de complemento, e esse complemento vem preposicionado. Então, de acariciar é complemento nominal. Então, aí, gabarito da questão. Veja, todas as questões, né, resolvidas, certo? Vou voltar aqui para a tela para eu poder enxergar quem está aqui. Pronto, agora estou vendo 140 e poucos alunos na sala. Que bom, gente, contar com a presença de vocês. Espero ter contribuído para os estudos.